os mitos, as lendas urbanas que giram em torno do cemitério. O cemitério de São João Batista é assim, Nós vamos falar repleto de nisso. histórias, de lendas. E Sim. quando você vai pesquisar as histórias de outros cemitérios, você vê que Todo cemitério tem uma né? história muito parecida. Mas nós vamos falar já já sobre isso. A voz da história de hoje é a voz de um historiador filósofo. E é com esse olhar de historiador e filósofo que a gente vai conversar sobre o cemitério mais antigo de Fortaleza, que é o cemitério de São João Batista. Professor Tiago Roque. Obrigada, Tiago. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui na Voz da História. Parabéns pelo trabalho, pela iniciativa, por nos engrandecer com grandes nomes aqui, fortalecendo a Inclusive o história. seu agora, Obrigado. né? Vai engrandecer cada vez mais. Eu descobri o Tiago, eu adoro falar disso, da nova geração, sabe, Tiago? Porque é muito bom, né, ver esse interesse de vocês, pesquisando, estudando e preocupado em preservar, né, a nossa história. Gente, o Tiago, o professor Sandoval já esteve aqui, que é parceiro de projeto do Fortaleza Necrópole, que ao longo aqui da conversa a gente vai falar nisso. Mas eu queria começar assim, Tiago, por que é que você acha que é importante? Qual a importância de se conhecer o cemitério de uma cidade? Não só Fortaleza. Qual a importância? A gente costuma sempre fazer uma brincadeira com relação à história do cemitério. Mas, na verdade, o cemitério por si só já conta a história da cidade, de qualquer lugar. Né? Ele vai demarcando os limites dessa cidade, ele vai demarcando, digamos assim, o alcance daquilo onde ninguém quer estar, mas todo mundo vai estar, uma hora ou outra. E nessa pequena brincadeira a gente costuma fazer, né, a chamada dessas cidades necrópolis. Né? O cemitério é a própria necrópole, mas toda cidade é uma necrópole. E se você observar como é que se dá os avanços urbanísticos e até mesmo de crescimento e ocupação dos principais centros urbanos, eles sempre tiveram em algum momento da sua história como limite os cemitérios. E geralmente, dependendo de onde for a localização geográfica, por exemplo, pegando aqui as cidades mais ao nordeste do Brasil, elas vão estar geralmente localizadas no lado leste da cidade, no lado oeste da cidade, fazendo essa contraposição ao lado leste por conta dos ventos. Aí você pode até perguntar, mas o que é que tem a ver os ventos com a cidade e os cemitérios? Porque acreditava-se muito que os odores, né, que o estado de putrefação dos mortos, que estavam principalmente nas igrejas, porque boa parte dos corpos eram enterrados em igrejas, mas geralmente de pessoas que tinham uma certa significância econômica, social, elite, né, o status quo, e que com o tempo as cidades foram crescendo, foram se modernizando e as necessidades de criar cemitérios afastados, geralmente em pontos altos, né, para não contaminar o lençol freático e também para deixar às vezes mais próximo de uma ideia de uma transcendência, né, tipo assim, como a maioria dos nossos cemitérios são cristãos, né, foram construídos a partir de uma perspectiva cristã, apesar de a gente ver que existe outros grupos religiosos também ocupando esses espaços, apesar de certas resistências, é nesses espaços onde nós vamos encontrar principalmente aqueles nomes que, de um lado, foram considerados heróis, os responsáveis pela construção dessas cidades, e ao mesmo tempo aqueles que são esquecidos, mas que de uma certa maneira a história consegue resgatar. E talvez um dos exemplos mais clássicos disso seja a descoberta do túmulo do Dragão do Mar, aqui no São João Batista, que só 100 anos depois é que vai ser localizado, por exemplo, onde estava enterrado um dos principais nomes da luta contra a escravidão aqui no nosso estado, um dos principais abolicionistas. Aí você pode trazer esse questionamento. Por que só 100 anos depois? Porque em um dado momento da história, aquela figura ela não é reconhecida. Mas como a história tem esse poder, e isso é o bacana da história, de ressignificar a sua própria história, ela consegue resgatar os nomes dos excluídos. Né? Quebrando muito também do que foi o método positivista, né? De exaltar os nomes dos heróis da pátria, né? Que foi muito forte aqui no Brasil, até porque a nossa república ela é resultado de uma influência direta do positivismo. Certeza. E se você observar, principalmente a nível de Brasil, você vai ver muito essa relação, que aí vai conversar aqui sobre o próprio crescimento da cidade de Fortaleza, que tem tudo a ver com os seus dois principais cemitérios.
Por que é que você disse que toda cidade é uma necrópole? Ficou aqui latejando na minha cabeça. Eu falei de positivismo. Em que sentido? Eu falei de positivismo e aí não tem como não falar do Augusto Comte, né? Claro. Que é um filósofo francês. Porque os vivos, né? Como é que ele diz? Os Exatamente, mortos né? comandam os os vivos vivos. sempre serão governados pelos mortos. Certo. Então, quando a gente fala que os vivos sempre serão governados pelos mortos, é exatamente entendendo que a cidade, o centro urbano, não é apenas dos vivos, é também dos mortos. Eles estão materializados em seus túmulos, em seus mausoléus, mas eles estão eternizados no seu aspecto imaterial, naquilo que ficou na história, naquilo que eles fizeram. Aquilo que eles construíram, e que nos né? influenciam demais. É no pensamento, é na forma de se olhar a cidade. Não tem como, por exemplo, você chegar no passeio público, na Praça dos Mártires, e não lembrar, por exemplo, de Padre Mororó, Verdade. não lembrar de Pessoa Anta. Então, aquele espaço já te traz esse resgate de que um morto, né, usando assim uma linguagem mais popular, ali construiu uma história que mudou a visão, inclusive, da arte de governar. Porque quando a gente fala em governar, quando a gente pega, por exemplo, sociologicamente falando, o que é um Estado, né? Território, povo, governo. O governo não é o Estado. O governo é a forma de administrar esse Estado. Sim. Administrar o povo, administrar esse território. E sempre, ao longo da história, o legado de quem se foi influencia o legado daquele que continua. Se você observar, há uma certa constância cíclica nesse processo. E é o que a gente observa. É uma interpretação filosófica, mas também ela é histórica, a partir de como essa cidade se relaciona com os vivos e os mortos. Aí não tem como não falar de Belchior, né? O Belchior, me recordo que quando, né, todo mundo querendo o retorno do Belchior, e de repente o Belchior volta para o seu estado da forma que ninguém queria. Verdade. E há as filas imensas no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura para dar o seu último adeus. Eu mesmo fui, né, com a minha esposa, né, meu pai, meu irmão. Então, assim, foi a madrugada toda, né? De então, filme. a arte, né, a política, né, essa necropolítica, essa arte necrópole, ela sempre vai estar influenciando a gente de forma direta ou indireta. Uhum. Isso é muito, muito bacana, é muito interessante. E no caso aí, né, complementando aí, os cemitérios, né, que você disse que a história da cidade está lá. É um museu a céu aberto, né? Que é uma frase, é um jargão já batida, mas é a pura verdade, de fato, né? E aí eu percebo, no nosso caso específico, né, trazendo aqui para São João Batista, que você vê claramente ali uma divisão. Sim, nos de planos, classe. A divisão pelo padrão de... Não, eu leiga, né? Eu só pesquisando, visitando, vamos dizer assim. Mas fica muito claro, né? Fica. A opulência de alguns túmulos do povo tem mais... um contexto, né? Porque assim, em 1800 Ele é de que ano, professor? O São João Batista, ele é de 1866. Mais especificamente do dia 5 de abril. Alguns historiadores que dizem que é do dia 15, outros dizem que é do dia 5, mas o consenso mesmo é dia 5. Só que se você entrar, por exemplo, no site da Santa Casa de Misericórdia e ver a história, porque o São João Batista é ministrado desde um ato provincial de 1860, administrado pela Santa Casa, você vai ver lá que tem 1872, mas na verdade não é de 1872. 1872 é quando é colocado a fachada, que ela é aquela que tem uma foto clássica, né, que a gente vai colocar. Ele vai ser inaugurado em 1862. O interessante porque antes do São João... 1862? Desculpa, 66. 66. Certo. É porque quando você pega 1822, 24, você já tem algumas recomendações para a construção de cemitérios nas cidades. Porque não tinha cemitério em Fortaleza. Não tinha. Até não tinha. 1800. Só vai. Aí quando é em 1844 sai a ordem de serviço para a construção do primeiro cemitério, que é o cemitério do Croatá, que logo depois vai ser chamado de São Casimiro, que é fazendo uma homenagem ao Casimiro Sarmento, que era o presidente da província do estado do Ceará. Ele próprio se homenageou. Foi praticamente isso. Aí tem toda uma mística, né, de que o motivo real teria sido o fato da esposa dele ter passado mal na missa, na igreja do Rosário, por conta que havia vários mortos enterrados lá, como era de comum nas igrejas, não só
aqui, mas em várias regiões do mundo, e que o calor, o mau cheiro teria feito aquilo e aí teria sido um fator determinante. Tem todo um misticismo nisso. É óbvio que a gente conta, a gente narra porque os mitos, as lendas urbanas que giram em torno do cemitério, o cemitério de São João Batista é assim, repleto de histórias, de lendas. E quando você vai pesquisar as histórias de outros cemitérios, você vê que todo cemitério tem uma né? história muito parecida. Mas nós vamos falar já sobre isso. Então, o que vai acontecer? Em 1848, vai ser inaugurado o cemitério Croatá, que logo depois será chamado de São Casimiro. Croatá, que é no Morro do Croatá. Exatamente. Porque aí diga aí, pessoal, pronto, nossos seguidores, onde era, né? O antigo Morro do Croatá é o que hoje é nada mais nada menos do que a Estação das Artes, o complexo da Estação das Artes, que é a antiga Estação João Felipe, que fica literalmente vizinho a Insetu, que é a antiga cadeia pública, que hoje é o Centro de Turismo do Estado do Ceará. E também, assim, mais a parte ao fundo, você tem a comunidade do Moura Brasil, né? Então, aquela região ali era o Morro do Croatá. Inclusive, se você... A região toda era o Morro ela vai se estendendo até mais ou menos ali próximo da Filomeno Gomes, até mais ou menos ali próximo da atual Escola de Aprendizes Marinheiro. Se você, inclusive, observar partindo da Avenida Leste-Oeste, da Avenida Presidente Castelo Branco, você vê que é um alto. É verdade. Você consegue observar, você indo pela Leste-Oeste, que aquela região ali é um alto. Pronto, ali era o antigo Morro do Croatá, que hoje não chama mais de Morro do Croatá, né? É Moura Brasil, você tem a antiga... Arraial, né? Arraial, exatamente, o Arraial do Moura Brasil. E o que vai acontecer? A cidade vai crescendo, o número de pessoas que vai morrendo vai aumentando. E o que vai acontecer? O cemitério de São Casimiro não vai nem comportar e ainda tem o problema de uma questão geográfica. Por conta das dunas móveis, então os ventos começam a mover algumas dunas, então como as covas geralmente eram rasas, muitos corpos começaram a ficar expostos. Aí entra mais uma vez a questão da higienização, né? Então, assim, seria inviável uma cidade que vinha crescendo do sentido leste para o oeste, da forma que estava ter literalmente um cemitério a céu aberto. Quando em 1860, um ato provincial autoriza a transferência para um novo local, que seria o atual São João Batista até os dias de hoje. Interessante porque era como se fosse longe da cidade. O cemitério ele foi acompanhando exatamente a cidade. Pequena, né? E aí essa necrópole, aí mais uma vez a gente volta para essa questão da necrópole, né? Ela vai crescer, ela vai acompanhando e chega um momento em que a cidade não tem como mais deixar de fora os seus cemitérios. Apesar dos cemitérios modernos, né, que tem mais uma estrutura arquitetônica de parque, né? É totalmente diferente do que é o São João Batista. Hoje eles buscaram ser construídos em áreas distantes, até para trazer aquele clima mais ameno, sereno, bucólico, né, para as famílias ter uma relação mais, digamos assim, de tranquilidade. Porque se você está ali, por exemplo, no São João Batista, você escuta o barulho dos carros, você escuta o barulho que na época não devia ser não essa tinha porque, né, exatamente. E aí você tem uma outra questão que é a ocupação da cidade naquele entorno devido também às questões da seca, né, a questão dos arraiais e depois os campos de concentração, porque ali lá para 1879 constrói-se a estação João Felipe, né, que é exatamente a linha férrea da estrada de ferro 10 anos Baturité, depois que o cemitério tinha então, saído. Assim, é como se aquele período, se a gente pegar de 1860 até 1870, chegando já em 1880, Fortaleza ela vai crescer de forma muito rápida. Tanto a população como a estrutura da cidade. E a gente está no contexto ainda de Brasil Império. Nós não temos ainda uma república. Sim. Mas você já começa a ver, de certa maneira, uma forte influência de princípios positivistas, a ideia do progresso, né, que vai ser, né, estampado na nossa bandeira até os dias de hoje, que é também um lema positivista de Augusto Conte, né? O amor por base, né? A ordem que acabou ficando ordem e progresso. E o progresso como fim, né? E acabou sendo minimizada não, digamos assim, reduzida até um amor, ordem e progresso, né? Retirar o amor e deixar o ordem e progresso. Professor, eu fico imaginando se houve a notícia assim, você retirar o seu morto que está num cemitério para transportar para outro lugar, né? A questão da exumação. Como é que eles eu já cheguei a ver anúncio nos jornais digitalizados, sim. né? Com horários de traslados e tudo, cronistas da época que falam
que quando começaram a revolver ainda ali... Era quase um espetáculo. Interessante porque... Pareceu a donzela de dança e tal, cronistas de época. Mas era quase um espetáculo mesmo, mas exatamente porque... Mas houve resistência? Não identifiquei em nenhum dos documentos e registro alguma, digamos assim, resistência com relação a isso. Mas houve sim abandono, assim, né? Só que de determinadas pessoas, de determinadas classes sociais. Inclusive com as escavações para a construção da linha leste do metrô de Fortaleza, que é a linha que vai atender, sair exatamente do centro até o Papicu e com a ramal descendo sentido Messejana, foram encontradas ossadas exatamente na parte que do antigo São Casimiro era a parte dos excluídos. E aí essa questão que você colocou... Onde é mais ou menos? Assim? Seria mais ou menos ali onde é os antigos galpões. Se você lembra como era a estação João Felipe na época que operava as linhas férreas, que ele vinha o trem, por exemplo, a penúltima estação era Otávio Bonfim. Então ela vinha ali onde hoje é a Avenida José Jataí, na verdade não existia a Avenida José Jataí, era a linha férrea e tinha a Siqueira Gurgel, que era um antigo sabão pavão. E quando você entrava ali na Filomeno Gomes, exatamente, cemitério, e ao lado do cemitério você tinha as bifurcações das linhas para manutenção. Então aquela parte toda é um canteiro de obras do Metrofor. Né, então, quando for fazer escavações dos tatuzão, que vai sair dali, foram encontradas várias ossadas. Até onde eu sei, existe um projeto para dentro ou na Pinacoteca, ou dentro do espaço do Complexo da Estação das Artes, uma exposição permanente para trazer um pouco dessa história, porque tem uma incógnita. São dos enterrados na época do cemitério do Croatá, ou são de flagelados que vieram também trabalhar na construção da linha férrea, da estrada de ferro de Baturité. Então, assim, não se sabe. O que se sabe é que... Ou se são mortos da época da peste, então, assim, aí tem todo um estudo. Se sabe é que foi encontrado. A questão também é que a maioria dos corpos que foram exumados e transferidos do São Casimiro para o São João Batista eram de membros que pertenciam à elite cearense. Né? Eram de famílias importantes e que até hoje são preservados. Apesar que a gente tem que destacar que 2 nomes são importantíssimos no sentido da resistência, que é o Pessoa Anta e o Padre Mororó. Né? Que estavam no Croatá e foram... Que foram permutados, né? Que foram exumados e transferidos para e também, o São João Batista. Meu Deus. Da Praça do Ferreira. O Boticário Ferreira, que tem uma história interessante. Uma pessoa que tanto contribuiu para a cidade e que tiveram que fazer uma vaquinha basicamente para poder construir E foi o Instituto Ceará, né? Que exatamente, que foi o Instituto Ceará que cabeçou. E é interessante porque você vai observar essa diferença também nas estruturas dos túmulos. Né? Essa discrepância também no sentido econômico. Nós, no nosso projeto Fortaleza Necrópole, né, juntamente com o Sandoval, e não tem como não falar do Sandoval, claro. Porque o Sandoval é o idealizador de todo esse projeto, o professor Sandoval Matoso. A partir dos projetos que ele já desenvolve, do Vem Comigo, e aí surgiu o convite, a ideia de a gente desenvolver um projeto com essa pegada de trazer essa imersão na cidade de Fortaleza a partir do olhar do cemitério. Porque o cemitério, como nós já conversamos, já debatemos, em múltiplos espaços, é a história viva e ao mesmo tempo morta da cidade, materializada nos seus túmulos, nos seus jazigos. E o que acontece? Quando a gente vai fazer a intervenção do Boticário Ferreira, os participantes do projeto se questionam. Mas como assim? Tem uma praça imponente que leva o seu nome, que também é controversa essa história do Ferreira da Praça, né? Que dizem que também era por conta da troca das ferragens dos cavalos, mas a historiografia oficial da cidade faz alusão ao Boticário Ferreira, né? Então, assim, não tem sempre tem. E que bom que tenha também essa outra contraposição na história, né? Para trazer reflexões, trazer questionamentos, né? E sempre a gente poder revisitar ela. Mas a gente compara a estrutura do túmulo com outros, é um túmulo relativamente simples. Muito simples. Muito simples, bem né? Simples. Diferente de outros, né? E o interessante porque, já falando desses espaços, né? O primeiro plano do cemitério, onde estão os nomes, talvez, das figuras mais imponentes da nossa história. E que colocam, inclusive, né? Digamos assim, adversários lado a lado, como o caso do Caio Prado, ao lado do Tomás Pompeu, né? A do Caio Prado, inclusive... ainda é um dos mais visitados. E é no início, né? E assim, e chama muita atenção a coluna partida ao meio, né? A vida cortada. A vida cortada, é muito jovem, né? E assim,
ele está do lado do seu maior adversário político, né? Assim, então, ela é democrática, mas ao mesmo tempo ela também ela exclui, porque a morte, né, a forma que você era enterrado também falava muito daquilo que você era em vida economicamente falando, né? Muitas vezes os testamentos deixavam que as riquezas tinham que ser todas destinadas à construção dos túmulos, né? Os catálogos que vendiam, no né? testamento. No testamento. E aí uma diferença dos modelos de cemitérios hoje, né? Nessa estrutura de parque, como você não tem todo mundo igual. Só as lápides pequenininhas, as plaquinhas, diferente, por exemplo, você pega, quando você está no São João Batista, você vai descendo a Alameda, a avenida principal, por que é uma necrópole? Porque ela é organizada em ruas, você tem a avenida, né? Aqui é a Alameda. A Alameda é uma principal. estrutura, é uma cidade, né? É uma cidade, só que é a cidade dos mortos. Que também é abrigada pelos vivos, tal como a cidade dos vivos também é abrigada pelos mortos. Mas você vai observando o quê? Quando você sai do primeiro plano, você vai começando descendo para os planos, mais no sentido da Filomeno Gomes, você vai ver que tem muitos túmulos que estão tanto abandonados, também por questões da família, muitas vezes não ter a condição financeira de manter, porque o túmulo é de responsabilidade da família. A administração ela cuida de toda a parte estrutural do cemitério, segurança, mas a parte do túmulo, manutenção do túmulo é de responsabilidade das famílias. E aí entra questões também financeiras, porque muitas vezes é abandonado. Só para você ter ideia, Isabel, são mais de 15 mil túmulos hoje no cemitério São João Batista. Em uma área de mais de 90 mil metros quadrados. E não tem assim um número exato, né? O controle eles não têm, de mortos enterrados não, porque um túmulo, dependendo do contexto, né? Pode ter vários e vários. Aí você vai ter alguns espaços que são de associações. Você vai ter o espaço dos ferroviários, você vai ter o espaço do pessoal da Cambesse, a dos indigentes, olha que coisa interessante, ainda é mantida até hoje lá. A ossada. O ossário, ainda existe lá o espaço. Outra dúvida, no cemitério novo, né, vamos dizer assim, já vinha com espaço separado para judeus, para os protestantes? Hoje é lá no São João Batista. No novo que eu falo, porque nós saímos do Croatá. Do Croatá. Na verdade, hoje você consegue perceber que não existe tanta, digamos assim... Hoje não, mas na época... Mas na época, sim. Por conta... Protestantes, por exemplo, os ingleses, em sua grande maioria, que eram protestantes, eles não eram enterrados nos mesmos, digamos assim, espaços dos cristãos, né? E ainda tem também as famílias, né, de origem... Diz que tem o Henrique Heller, né? Um caso famoso, que é o dele. Sim, sim. Ele disse que tinha se convertido. Pra ver se fosse enterrado junto, né, nos pavimentos onde eram destinados a... E afinal, não foi? Não foi enterrado. Não foi, porque ele foi enterrado como um protestante. Então assim, lógico aí que tinha depois, uma ala, é isso que eu quero saber. Tinha um espaço destinado tanto separado para de origem árabe também, né? As famílias de origem árabe, né? A gente tem muita família de origem sírio-libanesa. De vez em quando você vê lá, Só que depois as famílias de sírio-libaneses, como tinham um certo poder econômico, em sua grande maioria comerciantes, eles conseguiram também meio que ressignificar alguns espaços, né? Com seus túmulos luxuosos, né? Ornamentados, aquela coisa toda. Mas quando você vai descer na Alameda principal, quando você chega mais ou menos próximo da rua 25, entre a 22 e a 25, você já começa a ver alguns, inclusive com a escritazinha em árabe. A gente mostra isso no nosso projeto, entre outras situações que eu não vou dar o spoiler, porque aí é para quem for participar. É para ir do mas projeto eu vou. Portas Necrópolis. Estarei lá. Que é muito legal. Mas sim, e aí esses contrastes, né? Porque assim, é o espaço onde não era para haver divisão, né? A morte, ela não distingue. Mas a forma que você é enterrado, ela sim, ela faz distinção. É verdade. E isso é uma contradição, né? A gente começa o nosso projeto, falando mais especificamente do Fortaleza Necrópole, com uma abordagem no portão 5 da Insetur, né? A antiga cadeia. A gente consegue perceber lá a origem da cidade, o mar, que em um certo momento da história era sinônimo de ondas obscuras e de, digamos assim, de coisas tenebrosas, o desconhecido, né? E ao mesmo tempo o mar que traz a reflexão sobre a finitude e a infinitude da vida, né? Para Tales de Mileto, o princípio,
primordial de todas as coisas existentes. Então a gente vai trazendo essa reflexão, começa com a perspectiva histórica, vai mergulhando na filosofia e ficamos nesse processo. Ou seja, não tem nada de mórbido, tá? Não, e assim, e aí, né? Porque eu digo que vou... Tá, exatamente. Boa sorte. Nem o projeto e nem o próprio cemitério em si. Porque é muito da abordagem. É muito da forma que você faz a abordagem. Visão, se você quiser uma abordagem mais para esse sentido mesmo do terror, do temor... Temos. E como temos. Mas se você quiser trazer mais... Em Campinas, professor, que tem um professor que faz... Em São Paulo tem Assombrando, assim. Tem um grupo em São Paulo, no da Consolação, que está fazendo um movimento à noite. E assim, eu não sei ao certo se ele pega essa pegada mais dark, né? Esse grupo especificamente. Vai ter também o pessoal do Rio de Janeiro, que é o Necrotu RJ, que também faz um trabalho no São João Batista do Rio, e outros cemitérios também, bem bacana. E o Rio de Janeiro também, cemitérios. E muitos dos cemitérios com estruturas arquitetônicas semelhantes à do São João Batista, porque muitas das obras, como é um museu, muitas das obras elas vinham de Portugal também, né? Aqui também tinha importação de lápide, de túmulo. Tinha também aqui, não é? Tinha marmoraria. Tinha uma marmoraria aqui que era muito forte, mas também tinha o que era importado, até porque era mais glamouroso também importar. Então era uma forma também, né, de demonstrar não só esse poder econômico, mas também de deixar marcado nessa história, né, o legado de quem está partindo. E é interessante porque os simbolismos da arte né, dessa arte tumular diz muito sobre a história daqueles que estavam lá, né? Você vai encontrar os anjos de cabeça para baixo, geralmente trazendo aquela reflexão, trazendo aquele questionamento: será que o que foi feito em vida, né, vai garantir uma vida tranquila, né? O lance da interrogação do pós-morte. Uhum. Aí você vai ter uma série de aspectos arquitetônicos e que você começa a visitar, você começa a ficar encantado, porque você vê o Renascimento nos livros de história, as obras, quando você chega lá, você vê várias obras com estrutura, arquitetura, né? muito parecida. Você vê o neoclássico, né? Algumas obras neoclássicas. A Art Deco também, muito... À medida que foi passando a arquitetura mudando, e em alguns planos, arquiteturas de períodos distintos, diferentes um do outro, também lado a lado. Então é maravilhoso. Assim, então isso é muito bacana, porque não é só para o curioso, não é só para o cara que gosta do misticismo e das lendas urbanas. É também para aquele que gosta de arte, de arquitetura e também a organização de planos urbanos da cidade. Por quê? Por que o cemitério também segue uma estrutura, digamos assim, de organização urbana, de planejamento urbano? Porque, assim, porque tem um endereço, né? Tem um endereço. E também as laterais, você vê que parece, fazendo um comparativo com uma cidade, né? Como se fosse o subúrbio, como se fosse a área periférica. É mais difícil o acesso, a areia fica mais... algumas partes... frouxa. No nosso caso aqui, né? Tudo isso. Que é na areia. E aí comprova realmente essa segregação, né? Essa divisão nos espaços. Professor, qual é assim o túmulo mais imponente? Na sua opinião? Na sua opinião? Na minha opinião. É o do Albano? É o do Albano? Dos Albanos? Não é. Porque pra mim, assim, mas o que mais chama a atenção das pessoas? O que eu acho mais lindo, arquitetonicamente falando, é o do Brigadeiro Sampaio. E o do Virgílio Távora. Assim, em termos... Muito bonito, que é logo ali, né? Mas, pra mim, em termos simbólicos, Fretito. Sim. Dragão do Mar é simples, mas em termos simbólicos também tem uma questão muito, muito bacana. Claro. E o da Cleidimar, que é de uma mulher que tem uma história bem interessante, cheia de mistérios, que não é muito simples, mas dentro, na parte interna do túmulo, tem vários brinquedos, umas bonecas. Para Cleidimar é um túmulo que, inclusive, tem muita visita, tem peregrinação. Eu quero uma criança. Você vai conhecer no projeto. Não, ela já era uma adulta. Eu não me recordo a idade, mas não era criança. A da criança é a da Lúcia. Da menina Lúcia. Que e aí a gente já está entrando aí já no misticismo. Entra no misticismo, né? Mas assim, voltando para a pergunta. Em termos de beleza, eu acho porque
E de beleza arquitetônica, como a gente que eu tava acho, falando. os dois que eu acho mais bonitos são esses dois, pra mim. É porque é difícil dizer. É porque são tantos, mas assim, em termos de beleza... aquele do Albano... Mas nós vamos o do colocar, Albano vamos ilustrar. É porque o do Albano, como todo mundo fala, é como se eu tivesse perdido um pouco daquele encanto. Eu sei. E quando o Brigadeiro Sampaio tem uma questão também de questionar e ressignificar o papel do herói, né? Que bacana. Aí eu entro nessa, digamos assim, nessa inquietação interna, porque eu vejo ali muitos elementos do Renascimento, até por conta da urnazinha, que ela é meio aberta, o lenço. Eu não tô lembrando desse não, mas amanhã eu vou ver lá. Você vai ver, esse é um dos primeiros, é um dos mais bonitos. Agora tem outros também, o do Barão do Crato também eu acho muito bonito. O Barão de Aratânia também. Se eu vou começar falando, eu vou começar a entrar em contradição. Eu vou entrar aqui no Heráclito, né? Na contradição, igual Raul Seixas, né? Eu prefiro ver essa metáfora. Não vou falar. Porque vai baixar o complexo de Raul. Porque o Barão de Aratânia também, a cena da crucificação de Jesus Cristo, para quem é cristão, é muito marcante. E ele fica bem atrás da capela, o do Barão de Aratânia. Ah, tá. Não sei. Vamos procurar todas as fotos que é pra gente. E aí os barões, a maioria dos barões estão lá, né? Barão de Camusim, entre outros. Barão de Sturges também tá lá. Barão né? de Sturges. É interessante que o Barão de Sturges, ele não, o título de Barão de Sturges, ele recebeu da igreja, né? Por conta de todo o trabalho de ação social. Ele era vicentino, né? Exatamente. Então, até isso, a gente consegue conhecer, e quem participa do projeto, e quem vai ao cemitério consegue conhecer, porque muitas vezes a visão que não sabe nem quem foi Barão de Sturges, conhece as ruas, né? Por exemplo, um dos colégios que eu trabalho fica na Avenida Senador Virgílio Távora. E quando nós perguntamos para um, né, quem foi Senador Virgílio Távora? Não sabia. Aí, quem foi? Sabe que foi um político importante, mas quem foi? E quando nós estamos no cemitério, uma das nossas primeiras abordagens, que fica ali no início, é bem próximo ao... do lado esquerdo, assim que entra. Do lado esquerdo. E a dona Luísa Távora, ela vai ser enterrada no túmulo da irmã, mas depois é exumada para ser enterrada ao lado do seu marido. Que a irmã é justamente da menina Lúcia. E aí, conta aí, professor, dessa... Menina Lúcia também é outro, tal como o da Cleide Mar, que tem muita peregrinação, da Menina Lúcia também tem. É tipo milagreiro, né? É, como se fosse, exatamente. As pessoas fazem promessas e vão lá pagar suas promessas, né? Pedir suas bênçãos. A da Menina Lúcia... O pessoal geralmente deixa bombons. Pode até ser que não chegue lá, né? Como está muito próximo do dia de finados, alguém vai lá, digamos assim, fazer as suas... pagar os agradecimentos, suas graças. Mas a Menina Lúcia também tem um mistério com relação a forma que ela morreu. Morreu muito nova, 3 anos, não me recordo aqui, assim, de imediato a idade. E a forma também tem uma contradição, né? Se teria sido um atropelamento, se teria sido por inanição. Então, assim, tem... Que é a irmã da Luísa Távora. Que é a irmã da Luísa Távora, né? E que era um desejo da Luísa Távora ser enterrada no túmulo dela. Aí depois tiraram. Aí dizem que não houve a exumação, mas também dizem que você vai perceber que tem muito... É um espaço a ser descoberto ainda. É um espaço a ser descoberto. Tem uma dissertação de mestrado, que é o Henrique, eu me esqueci o sobrenome do Henrique. Tem 2 Henriques que escreveram 2 obras, que é o Henrique Santos e tem o outro Henrique. Tem um que virou até livro, um livrinho do Museu do Ceará. Os dois se tornaram livros, que é um que é a dissertação, que é um fruto de uma dissertação mestrado que vai contar muito dessas partes. Acho que assim na vida como na morte. Assim na vida como na morte, exatamente. Que ele vai contar de fundação até 1915, aproximadamente, as histórias dentro desse período. Isso. E o outro que é uma obra literária, que é como se fosse um diálogo de um jovem chamado Felipe, que encontra no sebo um livro sobre o cemitério e ele começa a desvendar vários mistérios. Então, é um romance. Como se fosse um romance. A coincidência, os 2 autores são Henriques, que aí vou pedir desculpa a quem tá, porque eu me esqueci os sobrenomes, mas são Henriques. Mas a gente descobre e coloca aí. E o que é de interessante tanto nessas obras é que, na verdade, é um espaço ainda a ser descoberto. Que por mais que você descobre, o túmulo do Dragão do Mar vai ser descoberto após várias caminhadas de pesquisadores, vários historiadores, era quase que um caça ao tesouro, por exemplo. Então, assim, tem muitas Você falou aí do
do Ferreira, do Boticário. Sim, sim. Que alguém já comentou, é um absurdo, tem uma praça famosa e o túmulo é tão humilde. E o Dragão? Que fizeram, foi um centro cultural, derrubaram quarteirões, monumental. Inclusive derrubaram alguns casarões do período colonial. Exatamente. Chegou a ser contraditório também nesse sentido. Né? Também achei. A gente tem um problema seríssimo com relação a políticas patrimoniais. Né? A gente fala muito de Fortaleza, mas é um problema a nível nacional. Nós temos a visão do vira-lata. A gente fala que nós não temos um centro histórico, nós temos um centro histórico. Comparado com outras cidades... Muito destruído, né? Mas tem. Comparado com outras cidades, mas nós temos. Inclusive o cemitério é parte desse centro histórico. Porque, digamos assim, tudo bem que ali já é, digamos, o limite entre o centro e o Jacarecanga. Né? A Padre Mororó, digamos, ali já ou Rua do Cemitério. Né? Depois tem uma história interessante sobre a Rua do Cemitério. Né? Sim, eu quero saber das flores também, da história da Rua das Flores. Né? Então, o que acontece? O nosso percurso, que é pela Rua das Flores, é um percurso no Centro Histórico de Fortaleza. Porque a gente sai da Ensetur, do Centro de Turismo, a gente realiza a parada na Estação das Artes, no antigo Cemitério São Casimiro, desce pela Rua Castro e Silva, que é a antiga Rua das Flores, que era a Rua dos Cortejos, que saia da Catedral até o cemitério, que dá mais ou menos 1 quilômetro. Da antiga Sé, né, no caso aí. Exato. E por onde você anda, você vê a história, porque ali é o centro da nossa cidade que conta a nossa história. Porque a gente às vezes acha que o centro histórico ele é composto apenas por edificações coloniais. Verdade. E isso é um equívoco. Né? A edificação que conta parte da nossa história, seja ela no século XVI, no século XVII, no século XVIII ou no século XIX, ela faz parte de um centro histórico. E aí é uma paixão que Sandoval e eu temos, que é exatamente de trazer esse conhecimento da cidade, esse patrimônio que muitas vezes não é reconhecido como histórico, e mostrar que sim, ele é histórico. Também é histórico. Que também é histórico. Quando você passa da Imperador, no sentido da estação, ou no sentido do cemitério São Casimiro, você vê as casas de pessoas mais humildes, mas muitas delas ainda com fachadas preservadas do século XIX. Que está lá. Está lá mesmo. Então, faltam políticas públicas de preservação patrimonial, isso é fato. Mas dizer que não tem um patrimônio. Mas o senhor concorda que foi dizimado? Concordo. Muita coisa. Concordo. Nós temos basta a gente ver as fotos dos anos 30. Não, isso aí não tem como não concordar. Não tem como concordar. Por isso o nosso papel... A casa dos governadores derrubaram para fazer um mercado. É muita falta. O próprio palácio, onde hoje é a Luiz da Távora, né? A Praça Luiz da Távora. A gente vai no túmulo dele lá do Plácido de Carvalho, né? E que também está enterrado o Emílio Rico, né? Que é o arquiteto. É no mesmo, digamos assim, jazigo, né? Na plaquinha tá como se fosse lá. Que é bem grande, o Emílio Rico tá no mesmo túmulo do Plácido. A indicação tá lá. Próximo. Aí entra aquela história. Foi transferido, não foi? Ou é só a placa que colocaram depois em homenagem? Aí você vai ser... isso aí, vamos vou explicar. Saber. Entre outras histórias. Saberei. E aí fica o convite também, né? Quem quiser participar do projeto Fortaleza Necrópole. Se quiser né? fazer aqui, pode falar aí para os meus Então, vou fazer esse convite para você participar do projeto Fortaleza Necrópole, Cidade do Vivo e dos Mortos, né? Parceria do professor Sandoval Matoso, seu professor de História, juntamente comigo, professor Thiago Roque, para uma imersão histórica, cultural e filosófica a partir das rotas e do caminho das almas aqui da cidade de Fortaleza. É bom porque a gente faz um corte. Show. Pra você usar. Pra tu usar, né? Eu fui no lifestyle. Improvisação total aí. Não, mas foi ótimo, né? Mas assim, quando é mais naturalidade, é melhor. Melhor. Porque a gente solta assim, né? Mas voltando aí, já que a gente tá falando em preservação, né? Em destruição também. Mas só complementando a história do dragão. Sim. Até onde eu sei, foi um pesquisador, que é o Licínio. Sim, Miranda. Foi exatamente ele. Então não foram vários pesquisadores procurando. Até porque a pesquisa do Licínio é justamente sobre a abolição, não é? E o Licínio, eu sou testemunho porque eu o conheço, ele palmilhou aquele cemitério. Exatamente. Dias e dias, e foi em plena
pandemia ele ia pro cemitério e procurava. Em 2020 ele localizou. Julho de 2020 ele achou. Mas em 2007, o meu professor de história na UES, o Agileu, quando levava a gente pro cemitério, ele já lançava Já esse comentava. desafio. Como é que pode? Como é que pode, professor? Aí a administração Agora, sim, não saber. todo o mérito do liceu. Porque só sabe quem vai ali naquele sol quente, né? Túmulo por túmulo. Ele sabia, obviamente, que a família estrelou, né? Não estava abandonado, não. Mas eu vi, professor. Eu vi nos primeiros dias. Se você pegar as imagens de quando foi na hora que ele descobre, que tem até uma foto. E hoje já está bem, deram uma reformada, tá? Enfim. Isso era para ser um dos túmulos de destaque, ter, como tem nesses Recoleta da Vida, numerado e com a indicação, um mapa e fazer parte lá do circuito. E quero crer que nós vamos chegar um dia... A administração tem um desejo muito grande da administração do São João Batista em tombar. Pois é. Em tombar. Existe o projeto, mas assim, entra uma série de questões burocráticas. Envolve também questão de famílias, porque os túmulos, né, elas é de administração também de famílias. Então, assim... não é fácil, né? Realmente. Não é fácil, mas sim, existe sim esse interesse da administração. Inclusive, a Laiana Gadelha, que é a nossa parceira na administração do cemitério, que autoriza as nossas aulas, que nos orienta, que repassou o mapa cultural do cemitério, né, com a localização dos túmulos, né, das principais... Os principais, mais exatamente, das personalidades históricas e também das curiosidades dos mitos. E fora esses documentos também que a gente pega, fora a parte, dissertação, artigos, né, a matéria do Licinho também, que repercutiu bastante. No mundo né? todo, né? Eu acho que o doutorado, né, na Flórida, acho que foi. Em Gainesville, na Flórida. Né? Na Flórida, né, que, assim, é um resultado que, para nós, a gente tem que ter. E, assim, você tem um centro cultural que foi inaugurado muito antes da descoberta do túmulo daquele que leva o nome do maior centro de cultura e arte dentro da cidade de Fortaleza, né? Professor, a gente falou que foi derrubado quarteirões. A casa do Dragão do Mar, do Francisco José do Nascimento, era ali na Praia de Iracema. Hoje está só o local lá, né? Num cruzamento. Porque eu sou assim, né? Quando eu estou lendo alguma crônica antiga, aí eu vou no Google. Fazer... eu acho que é um artigo do Luiz Sucupira, no Instituto do Ceará, que ele diz a localização, né? Tem até Não tem uma placa desse tamanho, nada. Tem nada. Tem um médico aqui em Fortaleza que ele tem um canal no YouTube. Dr. João Flávio. Dr. João Flávio. Eu acho que ele já veio até aqui. Já veio, né? Eu me recordo ter visto os cortes. Eu acompanho bastante os vídeos dele. E ele tem aquele que ele pega a planta antiga e coloca a imagem da planta. É fantástico aquilo ali que ele faz. E o interessante porque a história não encanta apenas o historiador, né? Ela vai para além do profissional que tem... A ideia é essa, né? A ideia é essa. Vai para além do profissional que, digamos, tem o know-how para executar aquilo, né? O meu registro de historiador... Ele não é nada, é só mesmo para ter uma formalidade, né? O historiador é quem está buscando essa história, quem está investigando, quem está pesquisando. E que bacana que nós temos isso em Fortaleza e que muitas vezes está despercebido. Quando eu vejo alguém falando assim, ninguém fala da história, como é que pode? Não é assim não, meu amigo, nós temos a história, nós temos vários grupos, né? O Sandoval que com o projeto Vem Comigo, que faz... o projeto de caminhada no centro, né? O pessoal do Vai Vendo. Tem um pessoal também do Bode Oiô, né? O Museu do Caju, o Gerson. Os percursos urbanos que tinha uma parceria com o BNB Cultural. Quando o BNB Cultural era ali no Prédio da Justiça. Não tem mais, né? Não tem mais, percurso urbano. Que era muito bacana. Muito legal, né? Fui várias vezes. Fui, assim, muito da cidade que eu conheci nesse sentido. Assim, né? Foi também devido aos percursos urbanos. Muito bacana. E assim, bacana porque nós estamos trazendo o eixo da necrópole a partir do cemitério de São João Batista para somar. Tem espaço para todos. A gente acredita que tem espaço para todos. E apesar de... Lógico que tem. Quanto mais, melhor, né, professor? Vários professores, tanto universitários como ensino secundário, levar seus alunos para o cemitério, a nossa ideia também não é levar somente aquele que está no processo de estudo na escola ou na universidade. É levar também quem não está. É levar a pessoa curiosa.
Claro. Levar a pessoa que mora, por exemplo, na Avenida Washington Soares e saber que o Washington Soares está ali naquele espaço e que muitas vezes você nem sabe. Tem um livro que é a história de Ceará passa por essa rua, não sei se é da Ângela Barros Leal, mas a história de Ceará passa ali por aquele cemitério, por aquelas ruas, né? Mas assim, pessoal, eu queria falar aqui, embora não seja esse o foco, né, dessa entrevista, mas eu não resisto de saber sobre, assim, as lendas sobrenaturais. Você já... sei lá, conversando com o coveiro, sim, nessas suas visitas. É legal quando... Algum, assim, quando tem relatos? Tem relatos, né? Tem a do Luzinho, né? Do Luzinho, não, Luzinho, acho que é Luzinho, não lembro o nome do funcionário que via as crianças brincando, aí no fim da tarde, quando ele chegava próximo, aí elas evaporavam. Aí tem quem confirma que é a história que realmente ele teria visto. Aí tem quem diz que é só mito. Mas talvez nada tão cheio de mistérios do que a da menina serpente. Pois é, aquilo ali é... A da menina serpente. Só que a da menina serpente eu já vi que tem vários outros cemitérios no Brasil também, uma história... Ah, é uma lenda urbana. Aí, então já é uma lenda urbana do Brasil. Todos os cemitérios, né? Mas, é como a loura, né? Só que o túmulo que é atribuído à da menina serpente fica ali no primeiro plano, onde estão os principais nomes, os importantes. Ah, é? Na lenda tá no primeiro plano. E que era acorrentado. E como tinha muitas fissuras, ele rachava muito. E as correntes às vezes quebravam, às vezes sumiam. Aí criou-se a mística de que relatos não só de funcionários, mas também de moradores da região, de que ela fugia, a serpente fugia. E a história é porque a menina era muito mal criada. Parece que a mãe dela era cadeirante e ela maltratava muito a mãe dela. E a mãe dela teria jogado uma praga. Né? Olha aí. E aí ela dava língua pra mãe dela, respondia a mãe dela dando língua. Aí toda essa referência a uma menina mal criada que teve como, digamos assim, um castigo final ser acorrentada no seu túmulo, né? E aí ela fugia de tão mal criada e danada que ela era. Mas aí fugia. Tem gente que conta que já viu? Tem gente que conta da história, tem gente que escuta o barulho da serpente. Nossa, tem a história até que ela vai até... Tem a história até que ela vai até lá, a praia da Leste-Oeste, aí toma banho e volta. Só pra você ter ideia. Você já foi até o final, professor? Com o projeto, não. Como pessoa. Já. Como curioso, já. Até o final. Até o final. Mas o meu objetivo ainda é passar nos 15 mil túmulos. Se você começar amanhã, se tiver que 80 anos, você termina. Mas toda vez que eu vou ao cemitério, sempre eu encontro alguma coisa que desperta a curiosidade de um sentido e outro. E como tem alguma história... Porque geralmente nas lápides tem as histórias, né? E aí quando você pergunta a um coveiro ou outro, aí tem um ou outro que fica assim... Ou diz que não sabe, ou diz assim, não, isso aí tem muita história de terror aí, então eu prefiro nem tocar nessa... É legal porque tem todo esse misticismo. Tem. E tem também uma história que não é dentro do cemitério, mas está ligada totalmente ao cemitério, que é a da dançarina do Maguari. Não sei se você já ouviu falar dessa história. Essa aí pra mim é inédita. Vamos nos aproximar daqui do final. Mas ela é bastante conhecida, né? Da dançarina do Maguari. Inclusive o Maguari que esse ano completou. E o Maguari é ali naquela rua, não é? Não, o Maguari é na Barão do Rio Branco. O clube, a sede do clube ali na Barão do Rio Branco, próximo do... Mas qual é um clube que tem ali pertinho? Era o Santa Cruz. Ah, é Santa Cruz, que tem uma gafieira, acho que em 2 tem, né? Mas o Maguari é o clube que esse ano, só fazendo uma observação aqui, completou 100 anos. E o Maguari também era um clube de futebol. E ele é o 4º maior clube da história do futebol cearense. Ficando atrás apenas do Ceará. Ele é na Barão do Rio Branco, perto da 13 de maio. Perto da 13 de maio. Onde é a Coelce. Não, tem a estrutura, o prédio é a administração da Coelce, porque ali tem uma subestação da Coelce que é do Maguari. E a história dessa bailarina é de lá, desse clube? É desse clube. Continue. Mas assim, fazendo um adentro com relação ao Maguari, Caio Salgueiro concluiu agora jornalismo na Universidade Federal do Ceará, fazendo o seu livro, o livro jornalístico
sobre os 100 anos do Maguari. Clube dos 100 anos de história do Clube dos Príncipes, que é o Maguari. Vale muito a pena. Trabalho espetacular. Era um time de futebol. Era o time de futebol. Era o clube que tinha um time de futebol. Era o clube do time. Entendi. Inclusive, eu sei que aquela Emília Corrêa Lima, sim, ela foi Miss lá, né? Ele entrevista parentes mesmo. dela nessa obra que vai ser publicada em breve como livro. Espetacular. Bacana. E detalhe, nenhuma mídia fez alusão aos 100 anos do Maguari. E esse garoto, concludente do curso de jornalismo da UFC, também teve uma orientadora espetacular, a Camila, que é até do podcast lá das Cunhãs. Das Cunhãs, da Camila. Foi que legal. Professora dele na Universidade Federal do Ceará. Vale muito a pena, poderia trazer ele aqui. Mas a dançarina do Maguari. Uma jovem muito bonita, e aí um rapaz se encantou com ela e passaram a noite toda dançando, né? Ou valsando, como falavam, né? E aí vem aquele negócio, então vamos estender a noite. Então eles se oferecem deixar ela em casa, ela dá um endereço, e então eles têm a noite, né, de encanto, e quando ele vai levar ela para casa, quando chega próximo da rua do cemitério, né, que é o Padre Mororó, ela pede para ele para entrar, e quando chega bem em frente à entrada do cemitério de São João Batista, ela desce e desaparece. Cuidado, viu? Ela desaparece. São casados. Aí esse jovem, tentando entender, no dia seguinte vai até a residência, o endereço que ela tinha dado, onde seria a casa dela. E ao chegar lá, a moça que atende é a mãe dela. E disse que ela teria que ter colado o grau numa noite anterior, mas tinha falecido. Nossa Senhora. Já tinha falecido. Aí eles se juntam, essa moça, e oram para que a alma dela encontre o caminho dos céus, para não ficar mais maltratando os corações. Então, assim, o cemitério tem as histórias de amor, né? Também, não é? Nossa. Também envolvendo esses mistérios, né? E é uma história bastante conhecida, né? Tem vários... Tá aí, olha, essa daí, para mim... Aí tem outras também que, para não perder também a graça do projeto, né? A gente deixa pra contar. Tem outra história de amor. Essa outra história de amor, eu vou só dar um spoiler. Uma pessoa muito importante mesmo na história do Ceará, que se apaixonou por uma pessoa muito, mas muito próxima a ela, que era da própria família, mas que não puderam ficar juntos. Eu acho que eu sei até qual é o túmulo, mas... Quer saber? Vai pro projeto Fortaleza Necrópole, a cidade do Rio dos Mortos. Bel, muitíssimo obrigado. Tiago, estamos chegando aqui no nosso final. Foi maravilhoso aqui as descobertas, né? Pra gente não... O último tema não ser esse do medo, que eu tô morrendo de medo. Não sei nem como é que vai ser minha noite hoje. Eu queria que tu falasse aí, para encerrar, a importância, de novo, desse tipo de passeio, assim, de reflexão, né, que é feita. Sim. Porque eu sei que, principalmente, assim, a tua parte é muito em cima, você vai fazendo sempre um paralelo, assim, né? Para essas novas gerações, né, porque a gente vê, eu sei que não é só jovem, né, nos passeios. O público é bem Mas para o público diverso. em geral, né, a importância, né, desse tipo. Para além da história, do patrimônio, de tudo. Trazer essa reflexão sobre a brevidade da brevidade da vida, de sua finitude e infinitude, né? Isso é inspirado em Sêneca. Sêneca tem 2 obras que são espetaculares para trazer esse estado de tranquilidade da alma, que é exatamente sobre a brevidade da vida e sobre a tranquilidade da alma. A filosofia helenística, de um modo geral, e olha que coisa interessante, por que ela traz esse sentido para a vida? Porque eles perderam o sentimento da polis. Com a ocupação, né, da expansão do Império Macedônico por o rei Filipe II e logo em seguida com seu filho Alexandre, a polis, que era uma extensão da vida do grego, ela perde o sentido. E onde é que vai buscar essa tranquilidade? Na alma. Então, 2 conceitos que são fundamentais, né? De ataraxia, que é o estado de imperturbabilidade da alma. Caramba! É o que hoje nós falamos do estado de resiliência da alma, né? Essa tranquilidade. E o de apatia, que a gente continua buscando, né? E nós ainda buscamos. Então, assim, é um espaço que nos permite trazer essa reflexão. Entender que a vida, ela tem um curso que é natural, né?
e como os próprios pensadores helenísticos, principalmente os estoicos, vão trazer, o ser humano ele é apenas um microcosmo que pertence a um macrocosmo, que é a natureza. E quem está sobre a posse do viver e morrer é ela, não somos nós. Então, essa gente, é porque nós somos egoístas com relação à morte, no sentido de que não da tranquilidade de quem vai, mas da nossa dor, da dor de quem fica. E se a gente entender que essa dor é egoísmo por nossa parte, que nós temos que superar essa dor buscando essa tranquilidade da alma, a gente consegue viver de forma serena. Inclusive, um dos diálogos de Sêneca é com Sereno. Por isso a questão da ideia do estado de serenidade. Professor, e assim, como é que você vê o estado do cemitério hoje, de preservação? De preservação. Estruturalmente... Você acha, assim, da estrutura? Nós falamos aqui de um possível tombamento. Mas, enquanto isso, o que é que o senhor... como é que você vê lá tudo? É porque, assim, é até complicado apontar quem seria um culpado. Porque, assim, a administração... Mas antes de dizer que... porque... Como é que você acha o Estado? Eu esperei que tivesse mais esculhambada. Sinceramente, não está tão... É como eu expliquei anteriormente. Quando você vai descendo, quando você vai se distanciando dos planos iniciais, você começa a perceber... Eu acho limpo. Um desordenamento e uma estrutura um pouco mais danificada, mas é porque também tem o problema da inadimplência. Por isso que eu quero tocar no ponto da administração, porque não é má vontade da administração. E eu não estou querendo ser advogado de ninguém aqui, mas assim, o cemitério ainda é administrado pela Santa Casa de Misericórdia. Né? Então, desde 1860. Então, eu estou falando de uma instituição que passa séculos aí e vem administrando e com essas dificuldades por conta de inadimplência. Principalmente, o principal fator é a inadimplência. Porque eles calculam pelo metro. Então, eu tenho um... Médio de ocupação, né? Que ocupa o... Aí tem os valores, que é R$30 por mês, que R$60 por mês. E que tem alguns casos que, assim, que as famílias estão há anos sem pagar. Então, isso interfere diretamente na questão orçamentária do cemitério, porque tem a questão de prioridades, pagamento de folha de funcionário, manutenção, então tem essa série de dificuldades. É óbvio que se o poder público entrasse com essa parte da preservação patrimonial, inclusive com recurso para manutenção, ajudaria bastante. Né? Nós temos um potencial turístico. Potencial turístico do São João Batista é fora do comum. Ele está ali perto de um corredor, né? Não, e agora abriu a Rua Padre Mororó, agora por conta do Metrofó, antes ela encerrava ali. Aí você tinha a linha férrea, no outro lado já era a comunidade Moura Brasil. Agora a Padre Mororó, ela abriram, você consegue chegar até a Leste-Oeste, sair na lateral ali do IML, praticamente. O IML, nossa, tudo próximo. Obrigada. Né? A necrópole, literalmente. mas você tem, até para facilidade. Por quê? Porque para o ônibus de turismo que não quiser passar no eixo do movimento do centro, ele pode subir ou descer. Então, assim, só pela Filomeno Gomes, contorna, desce ali em frente. O metrô, a estação Chico da Silva, é em frente, né? A saída, praticamente, você sai da estação, você já está na frente do cemitério. Então, tem uma geolocalização favorável para a exploração turística, tem um patrimônio favorável para a exploração turística. Não só turística, né? O nosso projeto, ele é histórico, mas tem uma estrutura muito próxima de um necroturismo, né? Como a gente vê em São Paulo, a gente vê na Argentina, né? Todo mundo vai para a Argentina, a primeira coisa que vai lá na Recoleta, né? E fala todo mundo, e aqui você tem, e não só o cemitério São João Batista, né? Você tem o cemitério da Parangaba, você tem outros cemitérios na cidade também que narram suas histórias, né? E o projeto Fortaleza Necrópole tenta também, né, trazer essas necrópolis. Tem aquele do Mucuripe, né? Que sim, ali da Igreja Nacional da Saúde. Que não tem mais enterro. Eu já trabalhei num colégio que fica nos fundos, um colégio do estado, que se chama Dragão do Mar. Na verdade, eu fui bolsista de iniciação à docência lá. Ali no Mucuripe? No Mucuripe. Porque tem um colégio da prefeitura, fica atrás, é a Escola Dragão do Mar. E uma vez o muro do cemitério caiu e exatamente ficou a escola e o cemitério aberto. Então a gente dava aula com a porta aberta pro cemitério. Você gosta? O cemitério vai estar me perseguindo. Você gosta, né? Mas é muito bacana, porque é olhar, não no sentido de trazer esse clima morno, mas
ver a vida com outro... Como com outro consequência natural e faz parte da vida, né? Tiago, obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi muito boa aqui nossa conversa. Voou, né? 1 hora. Nossa, rápido. E a gente... E se a gente fosse entrar em outros detalhes, falar sobre os 15 mil túmulos lá e histórias a Mas aí contada. a gente fala de outra vez. Teria que fazer uma série, né? É. E aí, quando o projeto se estender para Parangaba, por que não, né? Fazer no cemitério de Parangaba e em outros. E aí, o bacana de trabalhar com o Sandoval nisso é que o Sandoval, ele tem ideias. Ele sempre parece que a cabeça dele é bombardeada de ideias por segundos. Ele fica o tempo todo mandando mensagem. Tive essa ideia. Eu acho que às vezes eu sou o cara que, tipo assim, calma aí, vamos com calma. Sou muito a parceria perfeita. Eu sou muito do bastidor, né? Da parte de planejamento, assim, e a parte de organização, divulgação, e até mesmo Sandoval tem uma oratória muito boa. E ele é muito... assim, e eu tenho inveja disso. E ele sabe que eu tenho inveja. Eu conheci o Sandoval há mais de 10 anos, e o primeiro apelido que eu coloquei nele foi o Homem das Palavras. Porque eu ficava encantado com a forma que ele falava. E eu não tinha, na verdade, eu não tenho muito essa desenvoltura com a fala. Apesar de ser professor, eu sou muito tímido. Não acho. Mas quando começa a entrar naquilo que a gente gosta... Quando é um assunto que você gosta. Sai natural e as coisas acontecem. Verdade. Mas sim, né, Sandoval e eu aí com os nossos projetos, né? O Necrópole, Fortaleza sobre Trilhos e outros projetos também, para trazer essa visão da história, da filosofia, da cidade. Várias visões, né? Várias visões. De uma cidade. Obrigada, Tiago. Eu que agradeço mais uma vez. Gente, estamos terminando aqui um episódio bem interessante, né? Não tem nada de mórbido, assistam. Repassem aí para os amigos. Se você gostou, comente aí, curta, compartilhe, né? Agradecer aí, porque o canal está crescendo bastante. A gente já vai com 7 mil. Apaixonados por história, porque só pode, né? A pessoa passar 1 hora ouvindo por falar de história mas a gente passa. Passa até mais. Passa. E outra coisa, eu nunca falo aqui, é que tem uma página no Instagram da Voz da História e que tem muita coisa que não é publicada aqui no YouTube. Então sigam por lá também, tá? E até a próxima.